Oi, torcida lusitana. Vamos começar a entrevista coletiva com o nosso técnico Leandro Zago, do pré-jogo São Caetano e Portuguesa. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde a toda a nossa torcida. Legal. Vou começar com uma nossa da Lusa TV, Rafael da Lusa TV. Sabemos que o próximo jogo será contra o São Caetano, que ainda não venceu na competição. Como você planeja abordar esse confronto e quais são os principais pontos que a equipe deve estar atenta para garantir mais uma vitória fora de casa? A nossa equipe ela foi montada, né, dentro dos objetivos do campeonato para que ela jogue em qualquer campo no estado de São Paulo, dentro da competição, para vencer os jogos. Então, a gente tem sempre um respeito muito grande pelos nossos adversários, mas esse respeito tem que se manifestar em forma de vontade de vencê-los, né? Então a gente analisa, estuda, respeita, identifica as características para a gente poder potencializar nosso jogo. Então é mais um jogo que a gente vai buscar a vitória, porque também é um adversário que a gente tem uma possibilidade, em caso de vitória, de praticamente ir tirando ele da possibilidade de classificação. Então, dentro do grupo de 6, todo jogo é confronto direto praticamente. Vou fazer agora uma que o Rossano Campos do Saudade News encaminhou pra gente. Zago, boa tarde. Hoje a Portuguesa é o principal time da Copa Paulista em termos de camisa e história. Como que você consegue lidar com esse favoritismo e se para este confronto a Portuguesa é a favorita para o duelo contra o São Caetano, mesmo sendo fora de casa? Nós falamos desde o primeiro dia, desde a minha apresentação, desde o primeiro contato que eu tive com os jogadores, que o nosso objetivo dentro da competição é a vaga para a Série D. Para a vaga na Série D, nós precisamos do título da competição para não precisar depender de nenhum poder de escolha de qualquer adversário. Então, todo mundo que está aqui tem isso muito claro. A questão é ser favorito, mas trabalhar com os pés no chão, com seriedade, respeitando o adversário e fazendo o nosso melhor. Então aqui ninguém pode ficar negando, a gente não tem que ficar pregando aqui o papel de vítima, jogando, criando um nós contra eles e que lá fora estão tentando. Não, a gente sabe do nosso papel, do nosso tamanho e a gente tem que saber representar, tem que ter inteligência, clareza, respeito sempre ao adversário, mas a gente não pode sair desse papel. Esse é o nosso papel dentro da competição. Fazer uma outra do Rossano. Zago, você vai jogar ofensivamente como o melhor ataque da competição, mesmo jogando na Anacleto Campanella, ou a Portuguesa jogando fora de casa virá um pouco mais resguardada no setor defensivo? A nossa equipe ela foi montada para defender bem e atacar bem. É isso que a gente vai fazer em todos os jogos. Cada jogo vai acabar se desenhando de determinada forma. Em alguns jogos a gente vai ser mais dominante, vai estar mais no campo adversário, como a gente gostaria que fosse o tempo todo. Em alguns momentos o adversário, pela competência dele, pode ser que consiga até ficar um pouco mais com a bola. Mas uma coisa que a gente não abre mão, né, e isso aconteceu na última partida, é que a gente sempre tem que ser a equipe que busca o gol. Durante todo o jogo, né, a gente tem alguns índices que a gente controla nas plataformas que a gente tem aí de análise de jogo que trazem para a gente os dados do jogo. Nós passamos 90 minutos do jogo com muito mais possibilidade de chegar ao gol do que o nosso adversário, mesmo em momentos em que a posse de bola foi superior para o lado dele. Então isso a gente não abre mão em qualquer campo. Então se a gente tiver com a bola, a gente está buscando o gol. Se a gente tiver sem a bola, a gente está buscando recuperar a bola e buscar o gol. Então a busca pelo gol é constante. Zago, boa tarde. Arthur Marins, Rubro Verde Paixão Lusa. Zago, a defesa da Portuguesa vem sendo muito consistente, levou apenas um gol. Então, como você qualificaria essa defesa que vem levando muitos ataques, mas, claro, consegue manter a Portuguesa segura? Eu acho que é tudo uma questão de um sistema defensivo, né? Temos que dar todos os méritos. Na fase final do jogo passado, eles sustentaram ali uns minutos finais de pressão da Santista, que normalmente acontece quando uma equipe precisa de um gol. E eles têm mantido um nível de concentração muito alto, a nossa linha defensiva, nossos goleiros, né? Jogando 2 jogos com o Tom Azella, 2 jogos com o Fernando agora. Tem mantido um nível de concentração muito alto. Mas tudo se baseia num sistema defensivo. Nós precisamos pressionar a bola lá na frente, nós precisamos manter a equipe bem próxima, compacta, para que o adversário não tenha espaços para jogar por dentro da gente, para que o adversário não consiga ter facilidades, para que se algum jogador nosso for driblado tenha cobertura, a gente tem que estar próximo. Então tudo passa por a gente ter um sistema ajustado que conta com a contribuição de todos. É um pensamento que eu tenho e que a gente está construindo de defender com 11 e atacar com 11. Ataque iniciando o nosso goleiro e a gente começa a defender na primeiro jogador que pressiona a bola lá na frente. Então isso é um sistema integrado que tem que acontecer o tempo todo. Professor, em cima do que o Arthur falou em relação à defesa,
que a Portuguesa tem a defesa bem sólida, o ataque tem sido bastante eficiente em jogos anteriores. No último confronto, os atacantes perderam muitas oportunidades. Como o time vem trabalhando para aprimorar a finalização e garantir que as chances de gol sejam convertidos nesses próximos jogos? Treinando. Treinando é o que a gente tem para fazer. E não utilizar um jogo. Se isso começar a se repetir, passa a ser um problema crônico, aí é um problema real. Mas no jogo de futebol, as coisas oscilam. Os jogadores oscilam, não tem o mesmo comportamento. Nós não estamos falando de máquina, estamos falando de seres humanos. Tem dia que ele acorda melhor, tem dia que ele acorda não tão bem. E é isso, e a gente continua treinando, aprimorando, trabalhando, mas o mais importante é o seguinte, é que nós temos um ataque, vários jogadores fizeram gol, praticamente todos da frente já fizeram gol, que jogam ali na frente, e a gente continua trabalhando para potencializar e aumentar a média de cada um deles. Então, assim, olhar para aquilo que eles têm como histórico de carreira, quando a gente buscou, a gente olhou para isso, jogadores que estavam jogando num nível maior e que tinham potencial dentro da competição de fazer um número maior de gols do que eles vinham fazendo em divisões maiores que eles vinham jogando. Então é isso que a gente aposta e é isso que a gente está desenvolvendo no dia a dia. Agora eu vou fazer uma do Gedra, do Netlusa. Queria perguntar para o professor Zago sobre essa nova sequência de 2 jogos fora de casa em horários atípicos. Como preparar a equipe para conseguir seguir os bons resultados, mesmo atuando fora de casa e com provável pouca presença de público? Mais um desafio. Nós temos aí mais uma sequência fora. A gente praticamente vai entrar no 6º jogo, né? Quando a gente fechar o jogo contra o Santo André, tendo feito 4 jogos fora de casa, dos 6 primeiros, né? Mas com uma possibilidade, a gente tendo êxito, de fazer uma pontuação muito boa. Então, também tem esse cenário para depois que a gente possa definir uma classificação nos 3 jogos que a gente vai ter, nos 4 jogos que a gente vai ter em casa. Então, eu não vejo problema, eu acredito que a gente se preparou bastante para jogar dentro e fora, com ambientes atípicos às vezes, né, que não são tão favoráveis a determinado tipo de jogo. Nós temos clareza de como que os jogos podem se desenhar na Copa Paulista, então a gente não criou um cenário de sempre jogar de determinada forma que só funciona em determinado tipo de piso. Então a gente, como eu já falei, a gente já jogou em tipos de gramado diferente, horários diferentes, sintético. Então tudo isso a gente se preparou e eu vejo que são mais 2 etapas que podem nos fortalecer muito para a sequência da competição. Agora eu vou fazer perguntas que o Luiz Nascimento, do GE, mandou. O time sub-20 da Lusa jogou recentemente no estádio Anacleto Campanella e a principal dificuldade foi a má condição do gramado. É uma preocupação de vocês? Isso muda alguma coisa na preparação do time que vem buscando sair jogando com a bola no pé? Muda talvez aí o tipo de jogo que a gente vai conseguir ter vantagem. Nós temos que ser inteligente, saber adaptar o mais rápido possível ao tipo de campo. Eu não sei exatamente como que tá, já faz algumas semanas que o Sub-20 jogou lá, a gente tinha a informação de quando eles jogaram, mas a gente acredita que a gente está preparado e o jogo pode se desenhar diferente, a gente tem que se preparar para um jogo que se desenha diferente. Talvez vire um jogo de mais duelo, talvez vire um jogo de mais primeira e segunda bola, e a gente tem que estar preparado para esse tipo de jogo, né? E não em querer jogar o nosso jogo em qualquer cenário. Aí eu acho que é um pouco de falta de estratégia. Fazer outra do Luiz Nascimento. O zagueiro Robson saiu de campo na última rodada lesionado e haveria uma avaliação mais detalhada do departamento médico. Ele terá condições de jogo ou a previsão de recuperação ainda exige mais tempo? Bem provável que ele esteja recuperado para o jogo. Bem provável, tá? Treinou já, tá treinando e já praticamente sem dor. Zago, eu vou fazer 2 perguntas seguidas do Antônio Quintal, do Paixão Lusa. E ele pergunta qual a pontuação projetada ou necessária para terminar como campeão do grupo. Vai variar muito de grupo para grupo. Vai depender muito dos confrontos, do número de empates que tem no grupo. No nosso grupo até agora nós temos equipes que estão vencendo e equipes que estão perdendo. Isso está aumentando a pontuação dos times da frente. Tem grupos que vão ser um pouco mais equilibrados porque estão tendo um número de empates maior, mas a gente olha também para a pontuação com muita atenção porque a gente busca essa pontuação coletiva, né, dos 3 grupos, porque isso também pode nos dar vantagem na hora do ranqueamento dos mata-matas. Então a gente está olhando muito para isso e a gente trabalha aí com uma pontuação nesse momento, acho que ainda não dá para cravar exatamente pelo número de jogos e por essa característica que eu falei. Mas a gente, com o aproveitamento nosso, claro que a gente sustentando ele, a gente classifica, né?
E mesmo talvez com um pouco menos de aproveitamento que a gente está tendo, a gente acredita que classifique. Então acho que é por aí o nosso caminho. O Quintal ainda pergunta se a Portuguesa ainda pensa em contratar mais algum jogador para essa Copa Paulista. Isso é uma situação que nesse momento vai se basear em outros aspectos, né? Nós temos janela fechando em outras divisões, jogadores que talvez possam não estar satisfeitos e já queiram buscar alguma coisa pensando no ano que vem, e alguma situação pontual que possa nos atender. Então tem que juntar muitas variáveis para que isso aconteça, mas nesse momento a gente acredita que montou um grupo sólido, um grupo preparado para brigar pela competição, mas nunca descartando que a gente ainda tem ali umas possibilidades, já pensando até em futuro aí do clube, né, no ano seguinte, já para começar a estruturar mais ainda um pensamento de um Paulistão junto, amarrado com o objetivo principal nesse momento, que é o de vencer a Copa Paulista. Professor, eu vou fazer agora uma do Zé Gambetas, do Toca do Leão. Uma das perguntas dele é em cima do gramado, uma pergunta parecida com o Luiz Nascimento, que o senhor respondeu. E a segunda dele é, por jogar com uma equipe que está nas últimas posições do grupo, qual pode ser a grande dificuldade da partida, além do gramado? Esse talvez seja o grande desafio da nossa semana, que é não olhar para a tabela, olhar para o adversário. Isso é uma coisa que eu sempre me preocupo. Da gente nunca cair na armadilha da tabela. A gente sempre olhar para o adversário, para as capacidades, para as características, para aquilo que ele faz bem e aquilo que ele não faz bem. E a gente não cair nessa armadilha. O campeonato é muito equilibrado, são detalhes que definem os jogos, e a gente não pode olhar para a tabela e achar que o jogo vai se definir porque já está estabelecido que um está na liderança e o outro está pontuando mal na competição. Então a gente, como eu disse, tem respeito máximo, foco de atenção muito grande, eu cobrei muito o nível de atenção, a ficar muito ligado nisso, em pequenos sinais, né, que vão às vezes mostrando que é o nível de concentração, o nível de agressividade positiva, né, que eu falo com eles, que é aquela agressividade boa de fazer com que o jogador entre no jogo com aquela vontade de ganhar duelo, de competir, de brigar pelo espaço, de brigar pela bola, né, de atacar espaço. Então, para ele sempre se avaliar se isso está no nível máximo dele e não deixar nunca isso cair. Esse acho que é o grande desafio, porque nós humanos, a gente adora uma zona de conforto e toda hora que a gente começa a ver a situação ficar próxima, a gente pode cair em algumas armadilhas que são perigosas. Então eu particularmente tenho muita atenção com isso, porque é algo que eu sempre como treinador me preocupo bastante, porque acredito que isso possa sim acontecer. Então a gente tem que ficar muito ligado, falei bastante com eles ao longo da semana, e durante a semana a gente cobrou muito isso dos comportamentos para que a gente não deixe se perder e possa cair nessas armadilhas que o futebol e a vida aí proporcionam. Para a gente finalizar, uma última minha. O goleiro Fernando Henrique tem assumido o posto de titular após a lesão do goleiro Tomazella. Como você descreveria o papel do Fernando na equipe e o que você espera que ele traga ao time nessa posição de titular agora? O Fernando é um dos líderes do grupo, né? É um jogador muito atuante, vibrante, com uma liderança vibrante, né? Ele é aquele líder que contagia positivamente, né, o vestiário. Ele sempre fala, ele sempre se posiciona, ele sempre dá uma palavra de força, uma cobrança positiva. Então ele tem esse papel e agora tendo mais proatividade ainda por ser o goleiro que vem jogando, né? Então acho que esse é o papel do Fernando e é o que a gente espera de um jogador tão vencedor com uma carreira tão grande como a que ele teve. Professor, muito obrigado. Agradecer a todos os veículos de comunicação que mandaram as perguntas. Estamos encerrando a entrevista coletiva com o técnico Leandro Zago. Obrigado. Agradeço. Boa tarde.